E o país aqui precisando de um monte de coisa para resolver, mas o problema do país é uma coisa que não existiu, porque não teve golpe. Inclusive eu queria mostrar aqui para vocês aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, sobre essa questão, né? Tá aqui, ó. Vampiro está ditando as regras sobre o macaco negro e muitos sequer notaram. A vingança do vampiro sobre o pelicano está aflorando no sistema político narniano, pois o que o vampiro perdeu, a garagem dos barcos na terra do negão, custou as veias de um poder paralelo. O julgamento do golpe vai cair por causa do próprio vampiro, que também entrou no radar de Nárnia do Norte. E o sumiço dos espelhos de acusados do golpe contra o reino, que foram apreendidos pelos corvos, teve método, pois não tinham como apresentar o que não existe. Folhas secas. A cúpula do Itamaraqui deu a letra no sábado de manhã, quando o vampiro já articulava com o macaco negro, que ontem mesmo, em reunião com a cúpula dos Altos Galhos, decidiram ir para cima de todos, pois a cortina e o véu têm que prevalecer. O Itamaraqui aguarda a resposta de Nárnia do Norte, que são as sanções contra o macaco negro e os Altos Galhos, para fechar de vez a porta dos Altos Galhos. Hoje à noite, o Itamaraqui fará uma reunião com Salsa Tamborim por espelho, para orientá-lo de como o reino da Terra do Croissant pode intermediar um acordo com Nárnia do Norte, que para a cúpula será mais uma vez o maior tiro no pé de um reinado que está sendo derrotado por um antigo inimigo declarado, o vampiro. Chefe, vento do chefe. Segundo informações que recebi nesse final de semana, um grupo especial de olhinhos puxados disse: vamos agir novamente, pois o sistema precisa ser bombardeado novamente. Mas não deram detalhes ou informações precisas. E os motivos são claros: não prejudicar o pelicano às vésperas de um dar com a língua nos dentes. Pois eles querem um caído, que já sentiu um soco bem dado no estômago. Um caído famoso. Está tão desesperado que mesmo uma brincadeira de uma criança tirou a sua paz, a ponto de ter chamado outros corvos e passou uma baita vergonha, entregando também para o Corval que, de fato, a chave virou. O assunto é mais grave do que isso. Segundo fontes confiáveis, folhas secas que sumiram de acusados do dia D, na verdade, entregam caídos e buscadores gerais do reino, pois antes mesmo das apreensões dos espelhos, receberam ameaças do gourmet e dos caídos, e as ameaças estavam nos espelhos, por isso eles sumiram. E a mando do macaco negro. Mas os prints e as nuvens podem colocar tudo isso a perder, pois a defesa do pelicano poderia chegar a um conteúdo que milagrosamente sumiu. Uma coisa está mais do que clara: o sistema começa a se livrar de folhas secas, depois serão de arquivos vivos. E notem que isso já começou. A cúpula do Itamaraqui recebeu uma prévia do que está vindo. A árvore da Florida vai notificar o macaco negro para ir até lá, ou para ir até lá. Nárnia vai passar por um pente fino no sistema dos guardadores de baldes de milho. Escute isso aqui. Isso pode atingir o sistema de guardadores de baldes de milho de Nárnia. Chegou um vento hoje cedo nos bastidores que diz o seguinte: há um vento que os narnianos do norte já têm segurança de informação de que a casa guardadora de baldes de milho de Nárnia Central, negociada há pouco tempo, é e foi adquirida pelo macaco negro. Como os narnianos do norte chegaram a essa conclusão? Desde que anunciaram que a macaca negra protegia aquela casa guardadora de baldes de milho, começou a aumentar os negócios lá substancialmente. Muito. O movimento de milhos lá aumentou muito. Tudo que está sendo tratado hoje leva a crer que esta casa guardadora de baldes de milho
é dos próprios Altos Galhos e não apenas do Macaco Negro, mas que é uma propriedade de todos. Júnior, eu perguntei para ele, o documento estava na mesa dentro de um plástico. Falei, esse documento prevê a não assunção no 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou, o general Paulo Sérgio, sim. E aí eu falei, não admito sequer receber esse documento. Não ficarei aqui, levantei, saí da sala e fui embora. O senhor se recorda disso? Eu não me lembro desse diálogo. Não se recorda? Desse diálogo não, senhor. O senhor se lembra de algum diálogo? Eu me lembro que as pessoas estavam com aquela cara de que comemos e não gostamos. Alguma coisa já tinha acontecido, mas eu não me lembro. Eu não vi documento, não foi apresentado documento, eu não vi o general, eu não vi o brigadeiro Batista dizer isso. Acho até que isso não se coaduna com a atitude de um comandante de força, se o senhor me permite. Não é um comandante, não diz ao ministro da Defesa palavras dessa natureza. Como eu lhe falei, até que alguma ordem seja dada, e essa ordem seja flagrantemente legal, o Estatuto dos Militares não faculta ao militar ficar inventando, tendo ilações ou criticando coisas que estão na cabeça de outrem. Principalmente se esse outro for o seu chefe. Nessa reunião, o brigadeiro Batista Júnior foi o primeiro a se levantar e sair? Isso o senhor se recorda? Isso eu me lembro. Eu me lembro que ele saiu antes de mim, pelo menos. Isso eu me lembro. Ele saiu. Eu estou encaminhando agora. Esse final de semana eu fiz um vídeo até na porta de um cartório de registro, onde que o governador sancionou um projeto que veio do próprio Tribunal de Justiça, que a Assembleia autorizou, 266% de aumento de taxas cartorais. Se vai acabar com qualquer pessoa que quiser comprar uma casa, um imóvel dentro do estado de Minas Gerais. Eu não estou entendendo até agora como é que o governador conseguiu sancionar uma lei dessa. Logo o governador, que é de um partido liberal, que é o Partido Novo, que fala tanto de diminuir taxa e imposto para a população mineira pagar. Isso aí foi um dos maiores roubos legalizados que eu já vi na vida dentro do estado de Minas Gerais. Eu vou repetir novamente, 266% de aumento. 266% de aumento. Então, eu espero que o próprio Tribunal de Justiça possa rever isso e mandar nova. Vou encaminhar para a CNJ para poder notificar o Tribunal de Justiça, com todo respeito ao Tribunal de Justiça, para poder enviar novamente um projeto, para poder consertar essa desproporção de 266%. Tem pessoas ganhando isso aí. Tem muitas pessoas ganhando isso aí. Quer dizer, uma minoria de pessoas ganhando isso aí, né? Esses donos de cartórios. A minoria. E a população mineira se ferrando com isso. E eu espero que os nossos senadores, tem aqui também o Casiano, por mais que não seja a nossa competência, o próprio Rodrigo Pacheco também, e os deputados federais, estaduais, possam se posicionar para ficar do lado da população mineira. A população mineira não vai dar conta de pagar uma conta dessa, não. Tem documento ali da Minha Casa Minha Vida que vai aumentar R$7 mil. Essas casas de 2 milhões, 3 milhões, e pode chegar documento e ter que pagar aí, R$200 mil, quer dizer, quase uma casa. Eu não estou entendendo como é que o governador Romeu Zema conseguiu fazer isso, sancionar uma vergonha dessa. E aí a gente fala isso aqui, a gente fica como barulhento. A gente fica do lado da população e pega a fama de barulhento. Agora eu não tenho competência, eu não sou governador. Se eu tivesse governador, eu não aceitaria uma situação dessa. Nunca na minha vida. Jamais. Porque eu tenho certeza absoluta, não tem como eu provar aqui. Mas Deus está vendo. Algumas pessoas estão ganhando com isso. Algumas pessoas estão ganhando. Eu fui deputado estadual. Não estou aqui para apontar o dedo, não. Mas eu conheço. Eu fiquei lá em Minas Gerais, eu fico lá em Minas Gerais. Então tem algumas pessoas ganhando com isso. A população mineira que não é. Então eu espero o posicionamento aqui de todos os senadores de Minas Gerais, os deputados estaduais, os deputados federais também, para a gente mobilizar, para que a própria Tribunal de Justiça também possa rever esse projeto que foi encaminhado para a Assembleia e fazer um projeto novamente. Para poder fazer um projeto, encaminhar, para poder consertar essa loucura de, vou repetir aqui, 266%. 266%. Eu queria ver qual que é o questionamento, a resposta do governador Romeu Zema, que topou fazer uma loucura dessa, que sancionou uma lei dessa. Vai falar assim, você tem um irmão deputado estadual lá, tem um irmão deputado estadual, votou contra. Não ia ser louco de fazer isso, que eu seria o primeiro a apontar o dedo na cara dele, de aceitar uma situação dessa. Então votou contra. Então espero aí que todos os deputados estaduais também possam rever, que eu tenho muitos amigos deputados estaduais com quem eu trabalhei lá na Assembleia, possam rever isso e ver que a população mineira não dá conta de pagar uma situação dessa. Principalmente o pobre, o povo. Na Minha Casa Minha Vida, eu vou repetir aqui, gente. A taxa agora vai ser de quase R$7 mil da Minha Casa Minha Vida. Então, estou entendendo porque que o governador Romeu Zema fez isso, não. Queria falar aqui, gente, sobre a questão do IOF. Eu sempre falei sobre a questão do governo. Eu não sou aliado do governo, mas eu sou aliado do povo.
Eu sou oposição ao governo, mas não sou oposição ao Brasil. Eu sou totalmente contra aumentar imposto. Só que eu tô vendo aí reuniões, inclusive o próprio Hugo Mota disse, né? Viu o Hugo Mota dizendo sobre que senta, vai conversar, precisa cortar isso aqui. Não, isso aqui não pode cortar. Precisa tirar isso não, isso aqui não pode. Aí ninguém abre mão de nada. Ninguém abre mão de nada. Aí eu vejo alguns deputados federais, né, empresários, tudo leão pra acabar com essa questão do IOF. Ok, não tem que aumentar o IOF não. Mas eu não tô vendo esses mesmos com leão pra gente poder realmente acabar com a questão da isenção de imposto de renda pra quem ganha 5 mil reais. Eu não vejo os leão para poder colocar isso aqui o mais rápido possível e a gente beneficiar as pessoas, a população mais humilde. Que até agora a gente não votou aqui. É um projeto que veio do governo? Tudo bem. Eu vou apoiar. Eu vou apoiar. Aí eu vejo um monte de leão. Não, IOF, ok, eu também. Não quero que aumenta não, mais imposto não. Mas eu não vejo esse leão para poder chegar e falar assim, coloca aqui agora que é a questão do imposto de renda de 5 mil. Pra gente fazer a justiça social no Brasil aqui. Não coloca de jeito nenhum. Lá na Câmara tá parado até agora. A gente tá aqui, o Senado aqui pra poder trabalhar também. Até quando? Quando que vai votar isso? Ou vai só enganar o povo, porque tá chegando a eleição ano que vem? Tá criando essa expectativa de colocar, falar que vai colocar e não colocou nada até agora. Mas a discussão do país hoje é a questão do golpe que não teve. A gente precisa virar a página, gente. A gente tá falando aqui que a gente tá em 2025. O ano que vem é 2026. Já tem eleição e a gente vai estar falando de eleições de 2022. A gente vai estar falando do dia 8 até agora. Vira a página. Vamos ser justos. Sabe que não teve golpe nenhum? Não chegou a ter golpe, não. Aí para o Brasil hoje, hoje quem tá lá também é o ex-presidente Bolsonaro. Ontem teve o Cid que tava lá, parecendo gago, né? Só gaguejando, o Cid. E o país aqui precisando de um monte de coisa para resolver, mas o problema do país é uma coisa que não existiu, porque não teve. Não teve golpe. Inclusive eu queria mostrar aqui para vocês aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Sobre essa questão, né? Tá aqui, ó. Batista Júnior, eu perguntei para ele, esse documento, o documento estava na mesa dentro de um plástico. Falei, esse documento prevê a não assunção no 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou, o general Paulo Sérgio, sim. E aí eu falei, não admito sequer receber esse documento. Não ficarei aqui, levantei, saí da sala e fui embora. O senhor se recorda disso? Eu não me lembro desse diálogo. Não se recorda. Desse diálogo não, senhor. O senhor se lembra de algum diálogo? Eu me lembro que as pessoas estavam com aquela cara de que comemos e não gostamos. Alguma coisa já tinha acontecido, mas eu não me lembro. Eu não vi documento, não foi apresentado documento, eu não vi o general, não vi o brigadeiro Batista Júnior dizer isso. Acho até que isso não se coaduna com a atitude de um comandante de força, se o senhor me permite. Não é, um comandante não diz ao ministro da Defesa palavras dessa natureza. Como eu lhe falei, até que alguma ordem seja dada, e essa ordem seja flagrantemente ilegal, o Estatuto dos Militares não faculta ao militar ficar inventando dando ilações ou criticando coisas que estão na cabeça de outro, principalmente se esse outro for o seu chefe. Nessa reunião, o brigadeiro Batista Júnior foi o primeiro a se levantar e sair? Isso o senhor se recorda? Isso eu me lembro. Eu me lembro que ele saiu antes de mim, pelo menos. Isso eu me lembro. Ele saiu. É isso aqui, gente. Isso aqui é o almirante. O Garnier acaba com essa farsa de minuta de golpe. Inclusive o próprio Bolsonaro hoje lá, agora, né, tava até brincando. Nossa, só que o Bolsonaro não tem rabo preso com nada, brincando até chamando o Moraes pra ser visto dele. Deus o livre, viu, Bolsonaro? Não faz isso não. Não mexe com isso não. Então só mostra que isso precisa passar, acabar com isso, pelo amor de Deus. O maior golpe que tá tendo no Brasil, o que a gente começou até agora, é uma CPMI do INSS. Esse foi golpe nos aposentados, que acabou com todos os aposentados no Brasil. Isso aqui não discute. Mas o negócio aqui é falar de um golpe que não teve. Que a gente já tem quase eleição o ano que vem, aqui em 2026, e a gente tá falando 2022. O golpe maior que esse país teve aqui agora foi com os aposentados. E até agora o Congresso Nacional não instaurou essa CPMI para poder convocar aqui os bandidos, vagabundos, ladrões, que eu quero falar isso na cara deles ainda, que teve a audácia e a coragem de roubar de aposentado. Mas o assunto de um país aqui é falar de um golpe que não teve golpe nenhum. O país parando para isso. Enquanto nós aqui, senadores, deputados federais, deveríamos fazer o quê? Mobilizar tudo aqui para poder mostrar para a população brasileira, para os aposentados, quem foram os cretinos que roubaram dinheiro de aposentado. Então chega, pá, acabou isso, gente. Vira a página. Chega de ficar inventando coisa que não teve. Já foi, já passou. Tem muita coisa séria aqui pra gente poder discutir aqui nesse país aqui. Eu tô aqui pedindo aqui, ó, um projeto do governo pra poder ser votado, que é a isenção de imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. Voto toda hora e apoio. Tô aqui pra apoiar. Não, mas a discussão aqui é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Golpe que não teve.
É Bolsonaro, 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 Bolsonaro. E o presidente da República quem que é? Até o ano que vem é o Lula. Até o ano que vem é o Lula. Não, mas a discussão aqui é só falar de coisa que não vai acrescentar nada pro país. Vamos virar a página. Vamos unir aqui os deputados federais, senadores aqui, realmente resolver o problema do país. Que o país precisa. Tem muita gente aí passando fome, tem muita gente aí desempregado. Mas o assunto é... O maior golpe que teve nesse país aqui agora, aqui, foi ter roubado os aposentados. Eu queria muito que essa CPMI começasse aqui, pra gente trazer esses vagabundos, pra mostrar pro Brasil quem foi que roubou dos aposentados. Muito obrigado, senhor presidente.